Olá, você que acompanha o Conexões Empresariais. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este episódio em que a gente está discutindo temas importantes, contemporâneos do mundo da gestão, sobretudo nesta ponte entre o mundo da universidade, entre o mundo das consultorias e o mundo empresarial. Para você que deseja aí aprimorar suas operações, para você que deseja ter uma melhor carreira. Aliás, este é o tema desse nosso podcast de hoje. O tema carreira é um tema que fala-se há tanto tempo, não é isso? Não é isso? Acho que todo mundo está no mundo dos negócios, precisa pensar em seu futuro, precisa planejar etapas, não é assim? Deseja conquistar, deseja crescer, não é assim? No entanto, apesar de tanto se dizer, tanto se falar, sempre é um tema contemporâneo. Isso porque muda o contexto, muda as demandas empresariais, mudam as tecnologias, também há novas demandas para você pensar na trajetória do seu trabalho, na trajetória inclusive de sua vida. Eu estou aqui hoje com uma das pessoas que eu conheço, talvez a pessoa que eu conheço, que mais tem compreensão sobre esse tema. Seja porque leciona essa temática aqui na FECAP há tantos anos, não é assim? Professor Marcos Minoro, como também tem atuado há muitos e muitos anos, seja como executivo, como consultor de empresas ou apoiando indivíduos nessa trajetória. Então, olha, eu tenho certeza absoluta que se você vai aprender com esse diálogo que eu terei com o Marcos Minoro, e eu também aprenderei bastante. Quero lhe agradecer, Marcos, pela presença. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder estar aqui. Que legal. Mas você fica levantando tanto minha bola aí que agora eu vou ter que cumprir comprometido, né? Muito bem. Vocês vão ver que eu, inclusive, coloquei a expectativa baixa, porque é mais alto ainda, viu? Que é isso. Queria, Marcos, começar com a seguinte questão, né? A gente usa terminologias, às vezes tem um certo significado na mente sobre certos conceitos e não necessariamente a gente o entende bem, né? É isso O que será que essa ideia de pensar em carreira e por que ainda é importante a gente conversar sobre o tema? Tudo bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez agradeço ao convite. Como bons professores, a gente tem que estabelecer uma base conceitual sobre a qual a gente vai discutir o tema e, de fato, isso é fundamental, como eu vou provar para vocês. Muitos de vocês talvez desconheçam a origem da palavra carreira, né? Carreira, ela vem de carraria, né, do latim, tá? Significava, no passado, caminho de carros, né? Mas então a gente pode imaginar como é que esse termo, né, que significava caminho de carro, se tornou, né, carreira como nós a concebemos hoje. Bom, qual a evolução do entendimento de que o caminho de carros, né, o carro normalmente ele, né, percorre uma estrada, a não ser que ele esteja dando voltas, né, seja uma daquelas competições que o carro fica dando voltas no circuito, né? Sempre tem um destino, né? Então, hoje, carreira, né, se apropriando desta origem, né, carreira é entendida como caminho que leva a um objetivo. E via de regra, você falou de vida, você falou de profissão, pode ser um objetivo de vida, pode ser um objetivo profissional, mas nós temos objetivos e para atingir esses objetivos nós normalmente desenhamos estratégias, que são os caminhos, que são os meios pelos quais nós atingimos tais objetivos. Então, carreira é uma coisa muito simples, são dois elementos que a compõem. O objetivo, que obviamente vem na frente, porque a gente sempre se lembra, pelo menos eu me lembro e sempre faço as pessoas se lembrarem daquele episódio de Alice nos Países das Maravilhas, em que ela chega e o gato pergunta para ela, para onde que você quer ir? Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho lhe serve. Certo. E isso é um erro bastante comum, né? E se a gente se apropria do conceito, como eu estou fazendo agora, a primeira coisa é você ter um objetivo para, tendo esse objetivo, desenhar os caminhos que podem levar a cumpri-lo. Muitas pessoas me procuram, por exemplo, e falam assim, professor, eu estou certo em fazer esse curso de pós-graduação, isso que eu estou fazendo vai me ajudar? Eu sempre paro e digo assim, depende do seu objetivo. Sim. Eu posso dizer que sim, que não, dependendo daquilo que você quer fazer com esse curso. Sim. Então, essa é uma coisa que, para iniciar a discussão sobre carreira, é importante a gente estabelecer o conceito de carreira e por que é tão importante a gente ter um objetivo e depois, obviamente, traçar os possíveis caminhos que podem nos levar a esse ou esses objetivos. Eu vejo, Minoro, não sei se você concorda, né, que hoje esse plano, digamos assim, está mais complexo, né? Nem me diga. Porque tanto a gente está falando de formatos diferentes de trabalho, encontrando PJs e prestadores de serviços, consultorias, etc. Abrir startups, assim vai. Como também o volume de alternativas cresce, né? Então, eu posso ser, sei lá, youtuber de, sei lá, um determinado assunto, ou trabalhar em logística para agronegócio. Uma infinidade de coisas que
quando eu iniciei minha carreira existia menos, e quando os nossos pais se iniciaram ainda menos, né? Parece que está abrindo a boca, né? Ainda um certo funil de alternativas, o que produz mais ansiedade, mais dificuldade de entendimento. Como é que você vê como é que as pessoas se preparam para este novo cenário? E aí queria te ouvir um pouquinho. Pois é, a gente nunca pode dizer que as coisas se complicaram, mas de fato as coisas mudaram muito de uns anos para cá. Você falou de pais, talvez nossos pais, nossos avós, fossem de uma geração que objetivavam, né, como carreira, objetivo, né, prestar um concurso público e se aposentar como servidor público, né, trabalhando no Banco do Brasil e morrer, entre aspas, no Banco do Brasil. Isso aí já se passou há muito tempo. Um exemplo clássico. Depois, as empresas começaram a investir em planos de carreira, atraindo pessoas que tinham por objetivo, por exemplo, chegar numa posição executiva, programas de trainees, essas coisas todas que ainda existem até hoje, mas esse foi o momento em que as empresas tomaram para si a responsabilidade de desenhar um plano no qual as pessoas se encaixavam. Eu quero trabalhar numa instituição financeira, eu vou entrar num programa de trainee num banco. Eu quero trabalhar numa indústria manufatureira, bens de consumo, eu vou, né, tentar entrar como trainee lá e seguir a carreira que era desenhada para mim pela empresa. Certo. Hoje, o mundo mudou bastante. As pessoas têm, como você mesmo mencionou, né, muitas opções. E no meio dessas opções, elas continuam a ter as mesmas dificuldades de entender qual que é o seu objetivo. Que se a gente for ampliar o conceito de objetivo, a gente fala de propósito. Opa, excelente. Né? Tá? Qual que é o seu propósito de vida, qual que é o seu propósito profissional, e a partir dessa definição de qual que é o objetivo e o propósito, como é que eu faço para chegar lá. Sendo que hoje realmente as opções são muito variadas. As intenções das empresas e das pessoas variam muito. Há muitas vezes um descasamento entre o que as empresas querem, que no passado era mais fácil de administrar, porque se você cumprir direitinho os requisitos, você vai subir na carreira. Né? Sendo que muitas pessoas nem queriam isso, mas por uma questão de definição do que é certo ou errado, tinham de seguir. Né? Aquela história de que eu não queria chegar, né, ser promovido, mas eu era promovido porque senão né, eu não estava cumprindo o meu papel dentro daquilo que era o investimento que a empresa era uma lógica do upper or out. Isso, tinha muito disso. Out. Ou para cima ou fora. Ou para cima ou fora. Isso mudou sobremaneira, até porque também as empresas passaram a ter dificuldade de oferecer tantas oportunidades. Né? À medida que a gente sobe na pirâmide das empresas, as chances são menores. Né? E aí, obviamente, os conceitos e as práticas de carreira foram mudando ao longo do tempo. E hoje, respondendo à sua pergunta, as pessoas elas continuam a ter dificuldade de escolher o que elas querem, né? Porque há muita variação. Muitas delas são influenciadas, né, por influenciadores, né, hoje em dia, que levam-nos a pensar que, se eu fizer isso... Antigamente era meio que você ser jogador de futebol era um sonho, porque você pensava que você ia virar um novo Messi, um novo Cristiano Ronaldo, mas a gente sabe muito bem que Messi e Cristiano Ronaldo, existem um de cada espécie, né, por assim dizer. Mas hoje tem essa profusão de oportunidades vindo desse mundo digital que realmente trouxe essa confusão. Tanto é que nós que estamos aqui na academia, às vezes a gente sofre com pessoas que muitas vezes não querem, por exemplo, passar por um estudo formal. Nem faz faculdade. Porque julgam que podem sair por aí gravando conteúdos e se tornar celebridades. Né? E, obviamente, né, ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, hoje, realmente, o mundo é muito mais complexo, o que faz, mais uma vez, né, me colocar como especialista na área e dizer que vocês não podem prescindir de um consultor de carreira. Né? Médico todo mundo procura quando está doente. Psicólogo começou a ficar importante, né? Uma das minhas formações é psicologia. Psicólogo começou a ficar importante, principalmente depois da pandemia. Né? Chegou talvez a hora da gente valorizar o consultor de carreiras, tá? Porque é uma coisa que no passado era muito mais fácil. Presto um serviço, presto um concurso público, entro, morro lá, ou sigo, né, aquilo que a empresa me orienta a seguir e um dia viro, né, diretor, presidente, vice-presidente, sei lá o quê. Mas hoje, né, principalmente hoje, com essa variedade de coisas que existem e alternativas que existem para se chegar no objetivo, né? Julgo que é fundamental a gente ter especialistas orientando as pessoas nesse sentido. Assim, eu não sou consultor de carreira, não tenho essa formação, mas quando os jovens me procuram, eu tenho usado uma abordagem de, digamos assim, problematizar um pouco e tentar fazer com que a pessoa olhe para dentro de si. Porque tem uma questão assim de que parece ser mais comum olhar para fora. Então, sei lá, que ser desenvolvedor está com tendência, vendo, sei lá, crescimento de salários, etc.
falo que a melhor carreira é aquela carreira que existe uma relação de harmonia entre um conjunto de propósitos pessoais, talvez, acho que de vocações, Exatamente. que, com um conjunto de alternativas do mercado. Eu também, lógico, precisa ter um elemento de pragmatismo e dizer, olha, existem carreiras que há mais empregabilidade, né? Porque é mais difícil olhar para dentro, né? As pessoas têm mais dificuldade de fazer um olhar mais cuidadoso sobre a si mesmo, né? Eu queria te ouvir um pouco acerca disso, assim, né? Quando você conversa com as pessoas e tenta orientá-las, quanto é aquela medida em que ele fala, Minoru, me conta o que eu tenho que fazer? Ou quando você tem que dizer para ela, está contigo, Isso, certo? Isso. Assim como o médico e o psicólogo, certo? O médico não toma Exatamente. remédio para você, ou o psicólogo não vai, sei lá, ter os diálogos com o parceiro e tal, né? Enfim, eu queria te ouvir sobre isso. Embora você tenha afirmado não sou um consultor de carreiras, a sua forma de orientar as pessoas é a correta, tá? Porque, de fato, as pessoas procuram respostas na gente. Talvez pela nossa experiência, eles olhem para nós e dizem e pensem, diga-me o que devo fazer. Né? E, de fato, a primeira coisa que as pessoas têm de fazer é se autoconhecer. Né? Isso em qualquer processo de desenvolvimento individual, pessoal, profissional ou de carreira, a pessoa precisa entender os motivos que levam a ir para um determinado local. E aí, assim, é inevitável eu me lembrar de um instrumento que é um instrumento clássico, mas que até hoje nós, que trabalhamos com carreira, utilizamos, que é o conceito de âncoras de carreira do Edgar Schein. Edgar Schein, além de ser um teórico que trata muito de cultura, essas coisas todas, ele se enveredou pela parte de carreiras e aquilo que ele define como âncoras de carreira, testes, né, que são feitos, apontam para isso, definem muito do que a pessoa gosta de fazer versus aquilo que ela não gosta de fazer. Que são as âncoras, né? Eu vou me ancorar em torno de que tipo de situações. Então, só para exemplificar, não quero aqui entrar em detalhes do teste e tal. Por exemplo, existe uma diferença entre você almejar ser um gestor de alto nível e entre você se especializar, por exemplo, numa determinada função. Mais uma vez eu digo, o plano de carreira das empresas normalmente apontava para você cresce, vai se tornar um gerente, depois vai se tornar um diretor, e muitas pessoas diziam, mas isso não faz sentido para mim. Quando elas faziam o teste, por exemplo, âncoras de carreira, diziam, não, eu gosto de especializar-me, eu gosto de me aprofundar nos temas, não quero ser um gestor de pessoas, processos. Claro, precisa ter uma noção mais não preciso ampla, ter uma noção ampla, não quero cuidar de bottom line, essas coisas, mas eu quero ter, na minha área de especialização, por exemplo, tributos, o cara que mais entende de uma determinada, de um determinado assunto, no assunto tributário. E isso, ao você fazer o teste, faz com que você reflita sobre aquilo que você prefere versus aquilo que você abriria mão de fazer. Né? E ao saber disso, a pessoa e ao saber disso quem está, entre aspas, administrando a sua carreira dentro das empresas, isso abre os olhos da relação. Então, eu costumo dizer, o processo de autoconhecimento, utilizando uma ferramenta como essa ou qualquer outra, é fundamental para a pessoa poder partir de alguma coisa que diga, putz, apesar de eu ter entrado numa empresa que me oferece um plano de carreira para eu me tornar um executivo, talvez não seja isso que me agrade. Né? Ou uma empresa que, por exemplo, cerceia muito as minhas atividades e a mim, por exemplo, me agrada, que esse é o meu caso, né? Quando eu aplico âncoras de carreira, por exemplo, da autonomia e independência como um dos principais tópicos. Então, assim, não adianta a pessoa querer me levar, me conduzir. Eu não sou do tipo de pessoa que sou levado ou conduzido. Eu gosto de ter autonomia e independência para tomar decisões, para fazer as coisas... não que eu gosto de fazer, né? Porque quando a gente trabalha para uma empresa, eu fui executivo de empresa, você tem que fazer certas coisas, mas eu tenho que ter alguma margem de manobra para eu poder fazer as coisas como eu gostaria de fazer. Então, no meu caso especialmente, eu sempre dou isso como exemplo, as melhores empresas, né? As melhores experiências que eu tive foram aquelas em que a mim me foi permitido, como executivo, tomar decisões de uma certa forma autônomas e independentes. Que ótimo. Todas as vezes em que eu fracassei como executivo foi porque eu trabalhei em empresas que ficavam fazendo microgerenciamento em mim, sabe? Então esse tipo de consciência é muito importante, é fundamental para as pessoas que iniciam, estão em carreira já avançada, terem, é impressionante como algumas pessoas chegam em estágios avançados de carreira sem ter essa visão, tá? Olha só que coisa, é verdade, sem dúvida. No fundo, a gente resgata um conceito meio socrático ali, né? Que é o conheça-te a ti mesmo, né? Exatamente. O grande conhecimento, ou talvez o conhecimento mais poderoso, que mais pode instrumentalizar a nossa vida para ser vidas mais plenas. Essa capacidade de nos olhar, instrumentos são importantes, né? Isso, acho que o processo de psicoterapia, né? Isso, o cuidado de olhar para si em cada momento, né? E falar assim, o que está me dando prazer, quais são os meus valores. E a gente precisa fazer esse diagnóstico, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante.
E outra coisa que eu vejo também quando as pessoas me abordam é que eu acho que elas querem também se livrar de uma certa angústia, né? Certa não, deixa eu corrigir. Às vezes uma enorme angústia. Pois é. O que vai ser da minha vida? Será que eu vou trabalhar no banco? Abro ou não uma startup? Sei lá, gosto de projetos sociais, etc. E eu acho que a gente tem que responder a essa angústia, mas a gente também não pode achar que a nossa vida será uma vida um pouco robótica, né? A ponto de ela não existir. Quer dizer, saiba que certeza absoluta não é uma propriedade do humano nesse processo, né? Sempre teremos aquele negócio, que se eu não tivesse feito outra coisa. E a gente vai conviver com essa angústia, né? Então, importante essa maturidade, né? De a gente compreender onde a gente está como humano, sob o ponto de vista de equilíbrio psíquico, assim vai, né? Quais os nossos limites, né? Também. Benjamin Franklin já dizia, só existem 2 certezas na vida. A de que a gente vai morrer um dia Sim. e de que a gente vai pagar impostos a vida inteira e até mesmo depois. Né? Sim. Como ele não é tão contemporâneo assim, a gente incluiu que uma terceira coisa que é inexorável nas nossas vidas é que a gente vai estar em constante mudança. Né? Então, dado que as únicas certezas da vida são muito poucas, Sim. é óbvio que essa questão da angústia, da ansiedade, é natural as pessoas sentirem. Sim. Muitos dos que me procuram para discutir carreiras falam assim, poxa, Minoru, será que eu tomei decisões corretas? E eu costumo dizer, não adianta chorar sobre o leite derramado, mas sempre há a oportunidade de você fazer uma autorreflexão, caso você não tenha passado ainda por um processo de autoconhecimento, fazê-lo. Porque é sempre o momento, não importa a sua idade cronológica, de você fazer movimentos de carreira. Excelente. Só que para isso é importante, mais uma vez, você definir os seus objetivos, seus propósitos e correr atrás. Porque, caso contrário, eu já atendi, por exemplo, grandes executivos que já estavam quase se aposentando, que chegaram à conclusão de que eles tinham feito muito dinheiro, muito sucesso, muita fama, certo. mas que não estavam se sentindo realizados com 50, 60 anos. Aliás, isso é comum, viu? Eu conheço bastante gente nesse processo. Pois é. É por causa disso, porque são pessoas que foram, num determinado momento movidas por um plano de carreira que lhes foi estabelecido. Sim. E eles fizeram um jogo, jogaram um jogo. Sim. Direitinho, tanto é que chegaram lá. Sim. Só que eles mesmos não fizeram essa reflexão e agora chegando no momento em que estão para se aposentar, eles falam assim, puxa, aquele sonho que eu larguei lá atrás, talvez seja o momento de realizar agora, e muitos correm atrás disso. Eu acho que tem uma questão também que a gente vê numa sociedade que ultravaloriza o aspecto do capital, né, do dinheiro, que é relevante, certo? Não, por favor, nenhum tipo de descaracterização disso, mas a gente é mais que isso, né? Ela fala assim, não, olha só, então ser executivo ou executiva de finanças do banco dá muito dinheiro. Exatamente. Mas e as outras coisas da sua vida, sabe? Por isso que é importante resgatar dentro do conceito de objetivo, que eu ampliei para o conceito de propósito, o conceito de propósito inspirado naquilo que é o Ikigai japonês. A professora Lourdes, nossa colega de faculdade, gosta muito disso. Eu também aprecio demais. Né? O Ikigai é no conceito de propósito, pensando em termos de carreira, profissão. Ikigai, muita gente dizia no passado de maneira leviana e tola, que se você faz aquilo que você gosta, você... em tese você não está trabalhando porque você está fazendo aquilo que você gosta. Não, mas eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, sim. Perfeito. Mas isso que eu gosto, eu tenho de fazer com competência. Claro. Porque se eu faço alguma coisa que eu gosto, mas não provo com isso competência, eu vou estar me frustrando no final das contas. Perfeitamente. Aquilo que você gosta e que você não faz com competência, a gente tem um nome para isso. O nome tem um hobby. Perfeito. Excelente. Eu posso querer aprender a tocar violão, mas nunca vou ser o maior violonista do mundo. Posso aprender a jogar futebol, mas nunca vou ser o Cristiano Ronaldo ou Messi. Excelente observação. Então, aquilo que você gosta, que você faz com competência e que, obviamente, lhe remunera bem, porque ninguém vai, trabalhar de graça, senão seria trabalho voluntário. E a quarta coisa, que talvez seja mais difícil, depois de você encontrar essas três, que já são difíceis de conciliar, é que esse serviço, essa coisa que você faz, tem algum préstimo para a sociedade, tem algum préstimo para os seres humanos, de uma maneira geral. Um legado. Exatamente, um legado. Essa transcendência de você para o mundo. E aí fecha-se o conceito de propósito. Você vê como é difícil a gente encontrar isso, né? Nossa, muitas variáveis, né? Pois é. E não está escrito em nenhum manual. Dizem que o ChatGPT não vai te responder qual é o meu propósito, o ChatGPT. Não, porque você teria que se abrir com ele a ponto de você mostrar para ele quem você é, e muitas vezes você desconhece quem você é. Sim. Você pode, por exemplo, hoje, já que a gente está falando de ChatGPT, fazer uma série de testes comportamentais aí, e subir no ChatGPT e falar assim, esse sou eu. Vários testes de personalidade comportamentais e esperar que ele lhe traga alguma luz.
Confesso que eu nunca testei isso, mas é um bom exercício para ver o que vai Crianças dar. não façam isso em casa. Não procure um conselheiro de carreiras, é muito mais efetivo. Minoro, me ocorreu aqui uma questão que também me parece ser bastante contemporânea, né? Bastante cotidiana. Que é essa, vamos chamar de, em inglês existe a expressão serendipity, né? Que é a ideia que é a ideia de uma certa aleatoriedade, uma certa, né? Desse processo, né? Porque o mundo é tão complexo que vai surgindo coisas, né? Então agora tinha uma oportunidade, alguém me chamou para mudar de país, agora fiz um curso, descobri tal coisa. Quer dizer, coisas assim que vão surgindo numa sociedade tão dinâmica. O Bauman vai chamar de líquida, cheia de coisas, né? Um episódio anedótico assim, uma vez eu estava num aeroporto e estava para vir para São Paulo, havia um monte de brasileiros ali, né? Naquela processo de embarque, o avião demorou para sair, teve um problema, não sei o quê, e ficamos ali 2 horas, um certo espaço ali, conversando no aeroporto. Estava fora do Brasil. E aí, brasileiros, e a gente começou a dialogar, o que você fez, onde você veio, então. Tinham 15 pessoas, eu lembro até hoje, das quais 14 fizeram um processo de carreira assim, eu fiz engenharia, mas eu fui parar não sei aonde, eu estudei medicina, agora eu faço não sei o quê. Quer dizer, coisas que assim, mostraram muito pouca linearidade, assim, certo? Isso, olha, para a minha carreira, eu sou formado em engenharia, eu fui parar em coisas diferentes sensivelmente. Como é que você enxerga esse vamos chamar de aleatório, mas também um aspecto de oportunidades que surgem, depende né? da perspectiva, né? Você estava falando, por exemplo, da angústia, né? De as pessoas não saberem o que virá pela frente. Tá? E aí a gente falou assim, só existem 3 certezas na vida. Já voltamos a ela. E aí me fez lembrar, Barbeiro, de quando eu participei de algumas sessões aqui na faculdade, nós temos o colégio, né? E quando a pessoa está decidindo, por exemplo, o que ela vai fazer em nível superior, né? Existe um momento em que os alunos vêm para conhecer um pouco, conversar com os coordenadores de cursos de administração, economia, etc. E os pais muitas vezes vêm, né? Porque são menores de idade, são companheiros dos pais, e a gente fazia as reuniões aqui na escola, e enquanto os alunos, né, os filhos, né, iam conversar com os coordenadores, conhecer um pouco de cada curso, os pais ficavam, e eu lembro que um dos meus papéis era conversar com os pais, né? E eu dizia para eles exatamente isso, para tirar um pouco da angústia deles, eu falava assim, olha, o seu filho vai optar por algum curso, espero que aqui na FECAP, né? Tá? Seja administração, economia, contábeis, não importa qual, mas não imaginem que se ele fizer administração, ele vai virar administrador. Se ele fizer economia, ele vai virar economista. Se ele, né, e ciências contábeis é uma disciplina muito técnica. Se ele fizer ciências contábeis, ele vai virar um contador de uma empresa. Claro. Porque sempre haverá a possibilidade dele usar o conhecimento adquirido num curso para fazer movimentações de carreira. Claro. Você, por exemplo, é engenheiro. O engenheiro é um... né, eu costumo dizer que é um bicho, né, que se presta a muitas funções. Né? E eu vou dizer para você que dos engenheiros que eu conheço, praticamente muito poucos trabalham com engenharia propriamente sentido técnico, claro, dito, clássico, né? Então, engenheiro civil, né, tem engenheiro civil que hoje está trabalhando, né, como executivo de empresa, não está construindo prédio, essas coisas todas. Então, eu costumava dizer isso, assim, não se angustiem, não angustiem seus filhos, porque eles vão fazer, espero que eles concluam o curso. E depois do curso eles vão ter várias oportunidades. E nada os impedirá de fazer um novo curso, inclusive de graduação, para tentar mudar, né? Ou até mesmo uma especialização, uma pós que garanta uma certa movimentação para ele. Então, esse estigma de que a gente faz um curso e com isso a gente tem um carimbo na testa, não existe há muito tempo. Existia até uma expressão antigamente, olha, ele não trabalha naquilo que estudou, né? Que parecia ser até uma espécie de piedade. E, né? E como orientador de carreiras, eu sempre procuro explorar estas oportunidades. Por mais que a pessoa diga, puxa, professor, eu não tenho essa formação, como é que eu vou, né, trabalhar com isso? Fala assim, em algumas situações você precisa ter. Por exemplo, se você realmente quiser trabalhar com contabilidade, você precisa necessariamente ter um CRC ativo. Agora, muitas das oportunidades que surgem são oportunidades que surgem em função de movimentações que você faz, movimentações inteligentes. Então, eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá, o que eu preciso fazer? Alguns dos caminhos são mais longos do que outros.
E é isso que eu falo em termos de carreira. Lembra, carreira é caminho que leva para um objetivo. Se o objetivo é um pouco mais ousado, não vai ser tão fácil. Você vai ter que abrir mão de certas coisas, fazer certos movimentos um pouco mais ousados, para você poder chegar lá. Mas muitas vezes, uma coisa aqui, uma coisa ali, lhe permite entrar num universo que você não imaginava que entraria quando você fez lá o seu curso de entrada. Aí, de repente, você está lá com o seu diploma de administração, fazendo alguma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com a sua pretensão inicial. Eu estudei administração porque queria virar um executivo financeiro. Aí o cara está pegando o diploma de administração dele e empreendendo, por exemplo. Perfeito. Até porque não somente o mundo muda, o mundo muda, né? Como você muda, certo? Certamente. Quer dizer, o Edson que entrou na faculdade com 17 anos, 18, sabe-se lá, é diferente do Edson de 50 agora, né? Eu passei por questões da minha vida, li livros, convivi com pessoas. Isso me produziu diferentes entendimentos, né? Você muda e o seu entorno muda. Muitas pessoas falam assim, professor, eu quero ter uma carreira internacional. Eu falo assim, você é casado ou solteiro? Eu falo assim, sou casado. Eu falo assim, já combinou com a sua mulher? Exato. E os outros, porque a partir de um certo momento, se você é sozinho, você pode tomar decisões que não são totalmente isoladas, porque provavelmente você tem uma família ainda, mas quando você constrói uma nova família, essa nova família, ela supostamente tende a estar alinhada com os propósitos de carreira. Claro. Por isso que muitas situações que a gente conhece no mundo real são situações em que os casais brigam porque de repente o cara quer ir para um lado, a esposa quer ir para o outro. Perfeitamente. Então esse tipo de coisa faz desse tipo de orientação uma orientação ainda mais complexa. Acaba invadindo um pouco da vida pessoal das pessoas. Por exemplo, muitas pessoas perguntam assim, aleatoriamente, eu devo comprar um imóvel, devo investir no imóvel? Não, eu falo assim, se você for ter uma carreira internacional em que você não vai parar num lugar, o seu imóvel vai lhe servir para, de repente, ter uma renda alugando imóvel, mas se você está querendo um lugar para morar, tanto faz. Invista no imóvel que lhe dê um bom retorno, que tenha, seja bem localizado para você poder ter renda em cima dele. Agora, se for para morar, você vai morar no mundo, Acho que tem uma outra coisa, não sei como é o seu olhar, que a gente tende a compartimentalizar a nossa vida, né? Quer dizer, deixá-la em caixinhas, né? Deixá-la em departamentos, né? Como acontece nas empresas. E aí, assim, a gente sempre pensou em carreira, digamos, com aquilo que tem a ver com o meu trabalho na empresa, etc. Mas tem que pensar numa espécie de carreira barra vida, barra questões pessoais, hobbies, saúde, né? Quer dizer, eu tenho entendimento que a gente tem que olhar para aquilo de maneira mais holística, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de esportes, eu prezo o meu tempo com família, enfim, gosto de estudar. E aí você fala, não, uma carreira que lhe permite essas alternativas pessoais. Então, não é só uma decisão de carreira, como se carreira fosse um ato isolado do resto da tua vida. Não sei como é que você enxerga essa questão. Por exemplo, retomando o Schein, uma das âncoras de carreira de Schein é o chamado estilo de vida. Estilo de vida integrado, que é aquela busca que todos nós, hipoteticamente, temos de equilibrar melhor vida pessoal e vida profissional. Mas a pessoa que crava estilo de vida no teste de Schein, ela é uma pessoa que realmente não abre mão disso. Olha que interessante. Então, não é um cargo mais elevado, não é a possibilidade dela ser uma especialista no assunto, não é a possibilidade dela ser autônoma e independente que a faz se movimentar em termos de carreira. Verdade. É a possibilidade que ela tem de dar real privilégio ao estilo de vida integrado, que a gente sabe muito bem, muitas vezes é conflitante. Até hoje, por mais que hoje exista flexibilidade de horário, regime híbrido de trabalho, ainda quem trabalha em empresa sabe que não é fácil. E pessoas que cravam estilo de vida são pessoas que muitas vezes dizem assim, olha, eu sei que eu tenho melhor oportunidade, por exemplo, estando em São Paulo, apesar de que hoje muitas pessoas trabalham à distância, eu sei que eu tenho mais oportunidades estando aqui, mas eu quero uma vida mais tranquila, eu, minha esposa, minha família, nós definimos que a nossa vida vai ser num lugar tranquilo. Em que a gente não vai ter essa loucura de São Paulo, essas coisas todas. Perfeito. E com isso eu abro mão de melhores oportunidades, de uma carreira internacional. E conviver com esse trade-off, conviver com essa troca. Exatamente. Então, assim, mais uma vez eu digo, o processo de autoconhecimento é fundamental para a pessoa se posicionar. Muitas pessoas sofrem trabalhando de uma maneira convencional porque elas não fizeram a reflexão, não fizeram, por exemplo, o teste e não descobriram. Que o que as move de fato, o que as ancora de fato é, por exemplo, essa questão do estilo de vida integrado. Olha só que interessante. Então, é nesse contexto que eu, mais uma vez, eu digo, as pessoas precisam se autoconhecer, as pessoas precisam entender quais são os seus motivos, aquilo do que elas não abrem mão e aquilo que para elas é irrelevante. Porque uma empresa chega e fala assim, olha,
eu vejo em você um alto executivo. Mas eu não quero ficar eu não quero isso, pelo amor de Deus, né? E às vezes as pessoas compram, né? Olha, a pessoa me falou que eu posso ser um alto executivo. Fica aquela lógica assim de que eu só me olho pelo espelho, né? Só me olho pela imagem que um outro projeta sobre mim. Exatamente. Isso pode ser bastante perigoso, né? Isso. Quer dizer, as pessoas não te conhecem tão bem, elas não estão responsáveis por aquilo que disseram muito frequentemente. Eu que vou tanto sofrer quanto ter os bônus, né, do meu caminho. Então, cuidado aí, né? Quando a gente, sobretudo um pouco mais imaturo, né? Captura para si um sinal de fora que pode ser... E uma reflexão de carreira é exatamente isso. Você falou de bônus, né? Principalmente numa função executiva, o cara só olha os bônus, né? Ele olha o carrão de cara, né? Mas tem ônus também, né? Quem chegou lá em cima no nível C, sabe que a vida não é maravilhosa. Não é maravilhosa. Tem uma série de circunstâncias que até impedem você de ser quem você é. Esse é um fato. Claro. Aspecto até de valores, né? Porque eu estou tendo que fazer sacrifícios, até renúncias. Exatamente. Que podem ser pesadas demais. Por isso que chegam com seus 50, 60 anos e dizem assim, fiz muito dinheiro, né? Fui presidente de grandes corporações, mas... E aquilo que eu quis ser lá atrás? E aquilo que eu quis ser atrás? Mas tá nesse ponto, Minoro, vamos pegar uma pessoa, um case study aqui, né? Uma pessoa tem lá os seus 50, fez uma certa carreira, nem precisa ter chegado num certo topo executivo, nada disso, e quer mudar, porque sentiu essa questão, ou porque percebeu que tem uma inflexão em um certo momento, ou até porque o mercado, às vezes com um certo preconceito, tira o camarada de 40 anos ali do, né, sua pessoa, né, mulher, homem. Como é que é essa inflexão, né? Como é que você enxerga? Vou ter que jogar no outra posição do time agora. Como é que você vê? Não é fácil, às vezes essa inflexão vem com uma ruptura mesmo, né? Eu sempre faço referência a um filme que pode parecer meio tolo, porque chama Amor em Escalas, um negócio assim. É um filme do George Clooney. Ah, sim. Né? Aquele da mochila, não? Que ele faz a metáfora da mochila, ele faz o papel de um cara que, na verdade, é um cara que trabalha para uma empresa que vai fazer processos de downsizing. Sim. Então, ele cuida de amparar as pessoas que estão sendo demitidas em massa. Sim. E numa dessas situações, você então deve ter visto o filme, você deve se lembrar... que tem um cara lá que certamente foi mandado embora com uma certa idade. Ele diz, como é que agora eu vou chegar em casa, falar com os meus netos, tal, não sei o quê, revoltado, tal, né, com a situação. E o George Clooney chega e fala assim, por que você largou o seu sonho de infância ou de adolescência? Aí ele olha e fala assim, como assim meu sonho de infância e adolescência? Porque eu vejo aqui no seu currículo que quando você tinha, sei lá, 15, 16 anos, você fez um curso de gastronomia. Olha. O que você pensava em ser que você não foi e acabou se vendendo para o sistema para agora estar aqui perguntando, né, o que eu faço da vida? Por que você não realiza o seu antigo sonho? E aí, de fato, é esse tipo de reflexão que a gente, às vezes, permite numa situação como essa. Sim. Então, às vezes, isso que você falou de inflexão vem de uma mensagem como essa. Pode ser. Né? Por que você se vendeu, né, para o capital, né, para aquilo que as pessoas atribuem ser uma carreira de sucesso, né, se você tinha uma outra perspectiva do mundo. Né? Então é esse momento desse filme, que tem várias outras cenas emblemáticas, mas essa em especial me toca, e você comentando isso me fez lembrar desse momento. Né? E esse tipo de reflexão que a gente tenta propiciar a pessoas jovens, né, que ainda estão iniciando, para que elas possam ter um caminho talvez um pouco menos complexo, tá? Apesar de que, mais uma vez, né, as mudanças são constantes e nada impede uma pessoa de ter uma carreira totalmente diferente daquilo que a gente, né, na nossa idade, chama de convencional. Claro. E tem essas pessoas que chegam nesse momento de encerramento de um ciclo e vão fazer uma coisa completamente diferente da vida. Outro dia mesmo aqui na FECAP atendi uma pessoa que inclusive é parceiro nosso, tá? E ele estava me dizendo o seguinte, ele era um profissional que construiu carreira, trabalhou comigo em empresas por 2 oportunidades como executivos, e aí depois de muito tempo, eu estou estudando aqui do lado, aqui fazendo direito. Eu falei assim, direito? Aí sentei com ele para entender, eu falei assim, olha, Minoro, depois de muito tempo ganhando dinheiro como executivo, me diverti, você sabe que a gente fez bons trabalhos nas empresas pelas quais nós passamos, eu agora estou, inclusive, aqui fazendo direito na faculdade tal aqui, e fazendo estágio com 60 anos, Barbeiro. Estágio, olha só. Entendeu? Então, quando eu contei isso para algumas pessoas que estão aí falando assim, não consigo me recolocar, eu falei assim, mas você está tentando se recolocar numa coisa que faz ou não faz sentido para você? Porque ele falou para mim,
fui muito feliz com o que eu fiz, mas eu olhando para mim com 60 anos de idade, pensei, e agora, o que eu vou fazer na minha vida? Perfeito. E aí ele se reinventou, ele está se reinventando. Sim. Então, esse tipo de coisa, assim, para mim, que trabalho com isso, é uma coisa, assim, fantástica. Eu adoro essas histórias. Eu adoro essas histórias. Para mim, assim, consultoria de carreira convencional, né? Eu sou supervisor de contabilidade e quero ir para gerente de contabilidade. Sim. Isso é mamão com açúcar. Tá? É uma questão de tempo. É uma questão de a pessoa se preparar, se encaixar, né? Mas a pessoa fazer uma guinada dessa, né? Querer fazer uma coisa diferente, esse tipo de projeto eu adoro fazer, apesar de ser difícil, né? E apesar de muitas vezes a pessoa estar pressionada por tempo, dinheiro, essas coisas, eu gosto de fazer porque permite que a pessoa faça essa reflexão um pouco mais aprofundada. Sim. Que excelente, Minoro. Poxa, nós percorremos desde uma definição de carreira para que a gente faça o que nós estamos falando, né? Até os desafios contemporâneos, né? Falando do universo que estamos vivendo hoje, né? Mais fluido, etc. Até essas inflexões, dando sugestões claras de, poxa, consultoria de carreira é uma coisa importante, autoconhecimento. Queria aproveitar esses últimos minutos para pedir assim, olha, o que você acha que pode ser uma sugestão? O que você acha que pode ser coisas que ficariam de recados e recomendações? Bom, a gente falou muito a respeito da ansiedade, da angústia que cerca decisões de carreira, o futuro. Gente, o futuro é que a gente disse aqui, só existem 3 certezas na vida. Né? Que a gente vai morrer, que a gente vai pagar impostos e que as coisas vão mudar. Então, já que as coisas vão mudar, né? As coisas mudam, o mundo muda, a gente muda junto. Sim. Né? Não existe uma ordem, eu vou mudar antes. Não, tudo está mudando. Né, em constante mudança. Então, vamos aproveitar esta oportunidade para fazer esse tipo de reflexão. Né? É por isso que hoje a gente vê empresas, por exemplo, questionando muito, mas esse pessoal não sabe o que quer. A gente também, aqui no passado, como eu mencionei, aquilo que a gente imaginava querer era aquilo que nos era imposto. Sim, é verdade. Talvez se a gente tivesse tido a oportunidade de fazer essa reflexão e se na nossa época nós tivéssemos alternativas, a gente talvez não tivesse feito o que a gente fez. Claro, excelente. Então hoje o mundo ele permite que a gente tenha essa flexibilidade. A gente fala muito a respeito de carreira porteana, essas coisas todas, essas mudanças que são constantes. E a gente navega hoje neste universo, que é um universo completamente diferente. Falta, para mim, as empresas, consciência de que isso é uma realidade que não volta, tá? Ou seja, elas estão mudando, o mundo muda, elas mudam, as pessoas mudam. O que a gente precisa estimular, Barbeiro, e que faz parte, né, do meu hall, né, de coisas que eu ensino para os alunos, é conversas abertas e assertivas sobre isso que a gente chama de carreira. Perfeitamente. Tá? Diálogo é sempre muito bom. Exatamente. Eu falo assim, olha, eu entrei aqui pensando que talvez eu pudesse chegar lá, mas não sei se eu quero chegar lá. O que eu tenho de alternativa? Tem alternativa? Não tem alternativa? Se não tiver, né, me ajuda a sair. Né? É muito difícil ter esse tipo de diálogo porque a gente sempre olha muito para o nosso umbigo. Né? Aquela história de que, eu investi tanto em você, agora você está saindo. Fala assim, cara, se eu investi em você, se eu formei você, né? E se você sente-se recompensado pelo que nós fizemos juntos, voa. Voa, sabe? Vai procurar alguma coisa que faça sentido para você. Excelente. Tá? Então essa talvez seja a grande sacada, tá? Que eu posso deixar como não uma recomendação, mas alguma coisa que faça as pessoas pensarem, as empresas pensarem melhor a respeito desse negócio chamado carreira, tá? Olha só, e o Minoro fez aqui um fechamento que para mim ganha um enriquecimento e um pouco deixar nossas mentes aqui ativadas, né? Porque ele começa falando carreira tem a ver com uma origem latina, é isso? Isso. Que tem a ver com o carro que está chegando. Isso, caminho que leva a um objetivo, no final das contas é isso. Mas com uma ideia de carro, com uma ideia um tanto quanto, vamos chamar assim, de terra, de trilha. E aí você fala no final, voa. Pois é. Olha só Eu gostei, hein? Olha que coisa. Não, foi você que falou, eu só percebi. Bom, você percebeu e está ajudando, porque eu talvez você está dizendo que é mais um avião, que é mais talvez um pássaro, que é mais uma coisa que, no fundo, a carreira tem a ver com a gente ser feliz, com as coisas que vai deixar a gente pleno, né? Exatamente. E que bom poder conversar com isso com uma pessoa como o Minoro, que tem uma experiência riquíssima. Eu não mencionei a sua formação acadêmica, né? Psicólogo e administrador. E, nossa, Minoro, não sei quantas palavras para te agradecer. É isso, Barbeiro. Você sabe que a gente é parceiro de longa data. A gente estava
comentando um pouco antes que a gente entrou no mesmo ano aqui, né? Sim, sim. E 22 anos, 22 anos depois, a gente se encontra para fazer esse programa que é muito legal. Sim. Tá? Mais uma vez agradeço aí o seu convite e espero Muito bom. que contribua com o pessoal aí, tá? Que legal. Super agradecimento de novo ao Minoro e a você que acompanhou este podcast, que acompanha. A gente está fazendo uma curadoria muito cuidadosa de trazer realmente pessoas muito especializadas, diversas, que vão estender o seu olhar acerca do mundo empresarial. Daí a ideia de conexões empresariais. Muito obrigado.